pessoal, tudo beleza? Então tá jóia, né? Vamos lá para o nosso tutorial do canal Diplomatec. Neste tutorial nós vamos tratar exatamente da leitura e interpretação do desenho mecânico, técnico mecânico, ok pessoal? Então vamos lá para o nosso tutorial. Este tutorial ele é mais assim uma definição, uma explicação para entendermos o que trataremos na leitura e interpretação do desenho, quais são as suas finalidades, os seus objetivos, ok? Dentro aí da leitura e interpretação do desenho. Um dos pontos fundamentais é exatamente isso, ok? Veja que dentro de uma empresa tem aquelas pessoas que fazem o desenho e tem aquelas pessoas que leem o desenho, tá bom? Então, isso é fundamental. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que tem pessoas que, eu vejo isso dentro da empresa, né? Tem pessoas que lê muito bem o desenho, sabe muito bem o que está acontecendo, quais são as exigências do desenho técnico mecânico, mas não é muito a praia deles de fazer o desenho, ok? Então, essas pessoas também são fundamentais, ok? Vocês vão perceber que isso acontece muito dentro da empresa. Essas pessoas, elas pegam o desenho, sobe lá no setor e fala para o desenhista, então, olha, tá faltando esta cota, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá bom? Então, isso é importante, tá bom? E tem aquelas pessoas que desenham, tá? Então, comparando esses dois pontos, aquele que faz o desenho, ele tem muita chance de errar no desenho em relação àquela que lê o desenho, ok? Por quê? Por que isso acontece? Porque você está tão focado, né, na parte do desenho, você está tão focado na parte do desenho que você coloca informações ali, mas ainda falta as informações necessárias, que é onde uma terceira pessoa ela é importante para revisar esses desenhos, ok? Por quê? Porque você está tão focado trabalhando com quadrados e linhas e tantas coisas ali que acaba esquecendo de vários detalhes. Por isso que é importante a pessoa também que lê aquele desenho e vai identificar o que falta no desenho, para que então esse processo ele seja viável aí. Quando ele chega lá na produção, para fazer esta peça, então o desenho seja completo e o desenho seja conforme as exigências aí da peça, do cliente, da empresa, ok? Então são importantes essas pessoas, quem desenha e quem lê e interpreta esses desenhos, ok? Tá bom? Então vamos lá. Nesse tutorial nós trataremos das informações gerais aí do desenho, quais informações são importantes no desenho técnico e por que eles são feitos, ok? Normas vigentes. Antigamente essas exigências, né, não eram tantas, então se fazia lá conforme a necessidade e acontecia, mas hoje não. O termo qualidade, o termo dados, os termos de informações, hoje é tudo dentro de normas. As normalizações são o que? São regras, são políticas que regem exatamente a construção, o que se usa no desenho técnico, ok pessoal? Não só no desenho, mas tudo hoje é normalização. Os formatos, correto pessoal? Os formatos, o que são formatos, né? Os formatos, eles são aquele sulfite, ok pessoal? Que traz aí o desenho, a disposição das vistas no desenho técnico, o desenho técnico, correto? Mais as legendas, ok? Então, formatos são padronizados e são normalizados. Legendas, as legendas, pessoal, são também importantes no desenho técnico. Por quê? Porque é elas que trazem as informações do desenho, como quem é o fabricante, os dados fundamentais da peça,
como material, tratamento, acabamento, números, nome e tudo mais, ok? Escalas do desenho, correto? Isso aqui é fundamental também. Embora isso ser normalizado, mas veja bem, na minha opinião, eu falando agora, certo? Não se deve nunca, jamais se apoiar exatamente na escala, correto? Para então ler e interpretar o desenho. Você tem que ler e interpretar o desenho nas informações que estão ali colocadas e nunca colocar uma régua ou uma escala para medir o desenho. Não, isso não se faz, ok? Você tem que ter as informações que estão, você tem que ler as informações que estão ali no desenho, ok, pessoal? E nunca colocar uma escala para medir o desenho para fazer então a peça. Não, isso não pode acontecer. E nunca o formato ali deve-se levar em consideração a escala do desenho, tá bom? Não que isto não é importante, a escala é importante, tá bom? Mas não tenha a escala do desenho como medidas fundamentais e importantes, ok? O que você tem que ler, ver o que está colocado ali, a medida que está ali dimensionada, que está escrita ali, mas não levar em consideração a escala do desenho em si, ok? Tá bom? Nós vamos ver esses pontos aqui durante os nossos tutoriais. Linhas usadas, a leitura e interpretação do desenho, ela se trata dentro das normas vigentes, ok? E, obviamente, as linhas que trazem aí a leitura e a interpretação do desenho, ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos para a nossa situação. Bom, as informações elas podem ser apresentadas de diversas maneiras. Veja que algumas complicam, outras dificultam, tá bom? O que é e qual é o jeito mais fácil de se ler e interpretar o desenho, tá bom? Através do desenho técnico, ok, pessoal? Tá bom? A palavra, ela traz informações, ela pode ajudar, tal coisa assim, mas dificilmente ela transmite a ideia de forma de uma peça, ok? Tá bom? É a mesma coisa daquele telefone sem fios. Já viu essa brincadeira? Pois se você pegar aí um grupo de 10 pessoas, então, se você trazer uma informação para a primeira, você vai perceber que esta informação lá no final já foi modificada, ok? Então, a palavra nem sempre e deve ser óbvio, né, que não deve ser uma forma de transmitir a ideia de uma peça, ok? A própria peça, tá bom? Nem sempre, o ideal também, né? Pode ser a peça, a maioria das empresas fazem isso daqui, ok? Elas pegam, desmontam a máquina, pega a peça e manda para a oficina como modelo, ok? Mas a questão é que a peça, quando é tirada da máquina, ela já sofreu os desgastes e não traz a ideia exata como que deve ser feita, ok, pessoal? Mas já traz muitas informações melhores do que a palavra, correto? Então, neste caso aí, em relação a peça e palavra, melhor é a peça, correto? Entenderam essa questão? Mas nem sempre ela pode servir como modelo, tá bom? Então nós temos aí a fotografia ela não esclarece os detalhes da peça, correto? Como dimensões, medidas, detalhes internos e outros mais. Então fica difícil de você trabalhar exatamente nesse parâmetro aqui. Veja bem, olha só, num caso de falta de desenho, então juntando todos esses itens, palavra, peça e fotografia, então pode ajudar, pode esclarecer alguma coisa, né? E chegar a um determinante, mas não é como o desenho técnico aqui colocado, tá bom? Que transmite todas as ideias de forma de dimensões de uma peça necessárias para a sua produção. Então, essa parte ela é fundamental, por isso que existe o desenho técnico mecânico aí no caso. O desenho ele é muito antigo, correto?
ele traz aí dos primórdios para os nossos dias e até hoje é usado os desenhos, não primórdios, mas de forma tecnológica, correto? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu não sou bom assim em fazer os desenhos de livre, assim, a mão livre, mas eu posso fazer qualquer coisa aqui e você vai entender através do meu desenho. Exemplo, né? Por mais simples que o meu desenho seja, mas você vai entender que esse cara aqui representa uma figura, essa figura é uma pessoa, algo semelhante, né? Ó. Ok? Se eu fizer isso aqui, então, né, ó, você vai entender que isso daqui é alguma coisa, sei lá, uma formiga, sei lá, alguma coisa assim. Entenderam? E se eu fizer isso daqui, né, ó, então você vai entender que esse cara aqui é alguma coisa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Sei lá. Tentei desenhar alguma coisa, saiu alguma coisa aí que você já entendeu e até deu risada. Então, beleza, vamos lá para os nossos próximos aí. Por essa razão, é fundamental e necessário que o desenhista conheça normas técnicas, beleza? ABNT, NBR, né? Norma brasileiras de regulamentação, tá bom? Associação, tá bom? Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, norma ISO, norma DIN, tá bom? Estas normas aqui, elas são bastante usadas no nosso dia a dia, ok, pessoal? Tá bom? Tanto em normalizações, aplicações, como peças, materiais e outros mais, ok? Então são eles que regem aí o conceito, a aplicação, o uso, tá bom? Ideal e com qualidade, correto, pessoal? Então, observando normas. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Os desenhos técnicos, eles são normalmente apresentados em formatos, correto? O formato normalmente, né, nós temos aí, né, o formato A4, o formato A3, o formato A2, o formato A1 e o formato A0. Esses caras aqui, eles são aí bastante usados, correto? Tá? No nosso dia a dia, que são esses formatos aqui. Formatos A5, formato A6, formato 2A0 e 4A0 também são usados, mas não é comum no nosso dia a dia, ok? Empresas que usam peças aí muito grandes, né? Que dependendo da escala fica muito pequeno o desenho, então eu vou ter que ampliar isso aí, usar um formato bem, né? Um formato maior aí para que a escala do desenho, mesmo sendo ela pequena, ainda é um desenho muito grande, né? Correto? Então, mas normalmente para o nosso dia a dia aí de peças dentro de uma condição, esses formatos aqui são suficientes. Ok? Então ele traz as medidas aí, né? Ó, 210 por 297, correto? E assim por diante. Nós temos aí estes formatos, são importantes e fundamentais. Veja que esses formatos também traz aí como norma a NBR que vocês estão vendo aí, ok, pessoal? Então, vamos lá. A legenda do desenho também está colocada dentro de uma NBR, norma, ok? Brasileira regulamentadora, tá bom, pessoal? Então, os formatos mais comuns que nós temos aí é o A2, o A4, correto? O A3, A2, A1 e também o A0, correto, pessoal? Então, nós temos aí estes formatos. Veja que a legenda do desenho não precisa ser exatamente esta, tá? Mas ela tem que trazer as informações necessárias, como título do desenho, número do desenho, a escala com que o desenho está, correto? Isso aí é importante. Veja, não é comum
Eu falando, tá bom? Não é comum uma pessoa pegar lá uma escala, uma régua e medir o desenho para fazer a peça. Não é comum isso daí, ok? Mas ela tem que ser mostrada com que essa escala ela tá 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4 ou 2 para 1, 3, 4 e assim por diante, ok? Então, a escala é parte fundamental aí no nosso desenho. A firma, tá bom? Muitas vezes o título, né? O tema, a empresa, ok? Ela é colocada aqui, tá bom? Ela é colocada no desenho. Quem fez esse desenho? Ah, foi a firma, foi a empresa tal, correto? E também do cliente, ok? Data e nome, tá bom? De quem fez e qual data que foi feito esse desenho. Por quê? Porque dependendo da data, tá bom? Sofreu modificações a peça, então é importante. Quem fez essa modificação, por que fez essa modificação, qual foi a data dessa modificação, que foi criado esse desenho, ok? Descrição dos componentes, qualidade, denominação, peça, material, normalizações e outros mais. Certo, pessoal? Então é isso aí. Vamos continuar então. Então, pessoal, estamos aí, continuando aí com o nosso tutorial. Nessa parte explicativa, nessa parte de conceitos, explicando por que disso, por que daquilo usados no desenho. Então, veja bem, a escala do desenho, né? Essa é uma parte principal, que eu vou trazer também para vocês alguns exercícios para vocês entenderem como usar e como ler a escala do desenho, ok? Então, a escala, ela é o quê? A proporção existente entre as dimensões de uma peça e as dimensões do desenho, ok? Então vamos lá, escala natural 1 para 1, ok? Ou seja, a mesma escala, a mesma medida do desenho. Veja bem aqui, pessoal, ó, isso daqui ele é fundamental. Quer dizer então, se eu tenho aqui 1 para 1, se eu tivesse aqui então 1 para 1, a medida do desenho é a medida da peça. A medida do desenho é exatamente a medida real da peça. Veja bem, mas hoje é bastante complicado, porque a maioria das empresas elas usam o quê? Uma impressora normal e comum para imprimir os desenhos. Então, normalmente os desenhos são feitos em formato A4, tá bom? Um sulfite normal, ok? Então, foge totalmente da escala que está colocada no desenho e do desenho feito, correto? Foge totalmente, a não ser que você manda plotar esse desenho, tá bom? Dentro da escala, correto, pessoal? Então, é diferente o desenho plotado dentro da escala e o desenho simplesmente imprimido aí dentro da empresa, tá bom? Então tem que prestar atenção nesses pontos aí, ok? Então a escala de redução 1 para 2, ok? Ou seja, para a gente poder entender bem aí e ser bastante simples o entendimento aí no caso. Então 1 dividido por 2, então quer dizer que as medidas estão diminuindo, correto, pessoal? Elas estão aí diminuindo, ou seja, uma escala de redução, tá bom, pessoal? Então, uma escala agora de ampliação, beleza? Então, ampliar isso daí é a mesma coisa que o inverso agora, né? Ó, ok? Estou ampliando aí as medidas, 2 vezes a medida do desenho, melhor, da peça, correto? Tá bom? Então, eu estou ampliando aí toda a minha situação. Natural, redução e ampliação. Beleza, pessoal? Olha aqui, né? Ó. Olhando aqui, a escala 1 para 1, essa é a medida real, supondo, né? Estou fazendo um exemplo, ok? Vamos supor então, esta é a medida real. Olha o tamanho do desenho. Agora uma escala do que? De redução. Reduzir a medida. Você acha que deste ponto até esse ponto tem 35 milímetros? Não tem, né? Correto? Então, essa é uma escala natural, a própria medida do desenho é a da peça. Neste caso aqui,
as medidas do desenho não são as medidas da peça. Beleza, pessoal? Tudo isso é normalizado. NBR, nós seguimos normas, padrões de fabricação, padrões aí que regem o nosso desenho técnico. Tem que prestar atenção nesses pontos. Vamos lá para mais uma norma que rege exatamente a colocação de linhas no desenho. Veja bem, nós temos aqui um desenho, uma representação do desenho, ok? E nós vamos ver aí, tá? Ok? Então, A1, vamos ver aqui onde que está a nossa letra A1, onde que está aí a nossa letra, tá bom? Então, se você observar todos esses pontos aqui, todas essas linhas usadas no nosso desenho, tá bom? Você vai perceber isso daqui. A1 se trata exatamente de contornos o quê? Visíveis ou arestas visíveis. Beleza, pessoal? O que é aresta no desenho? Quando se fala aí aresta, o que é essas arestas? Bom, se você ainda não conseguiu achar, o A1 ele está colocado aqui, ó. Ele quer dizer quem? Essa aresta ou linha e essa daqui também, correto? O que é uma aresta? Aresta é o encontro de duas faces, beleza? Olha isso, né? Ó, uma face vertical e uma face plana, beleza? Então, o encontro desta face com esta face forma exatamente essa aresta. Essa aresta, ela é uma aresta visível, correto? Então, como que deve ser esta aresta visível ou contornos visíveis? Ela tem que ser contínua, ela tem que ser uma linha cheia, uma linha grossa, tá bom? É ela que vai representar exatamente os contornos visíveis da nossa peça. Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos entendendo todos esses pontos. Então nós temos aqui as letras B1, B2, B3, né? Linha de intersecções, linha de cotas, linhas auxiliares, linhas de chamada, achuras, contornos de secções rebatidas, linhas de centro curtas, tá bom? C1, D1, E1, correto? E1 ela é importante, por quê? Porque, veja bem, olha só, enquanto nós temos A1 contornos visíveis, nós temos E1 contornos não visíveis. Tenta achar aí no nosso desenho colocado aí para vocês, aonde está o nosso E1, tá bom? Dá uma olhada aí, vê se você consegue achar aí estas linhas que representam exatamente o nosso E1. Onde que está isso? Beleza? Depois eu mostro para vocês aí aonde que está esta linha, tá? Então nós temos aí, né, ó, F1, contornos não visíveis, ok? Contornos não visíveis, arestas não visíveis, arestas não visíveis. Então, E1 e E2, F1 e F2 praticamente são iguais aí, correto? Tá bom? Existe aí uma pequena diferença nessas questões aí, beleza, pessoal? Por quê? Porque vamos lá para o nosso desenho. Tem algumas linhas que elas são grossas, tracejadas, mas são uma linha grossa. E tem algumas tracejadas que elas são finas, ok, pessoal? Então, por isso, existe aí essa diferença entre E1 e F1, E2 e F2, ok? Então, tem que prestar atenção nesses pontos aí. Vamos voltar lá um pouquinho. Já identificou F2 e E2, tá bom? Ou E1 e F1. Então tá aqui, pessoal, ó, F1, beleza? F1, essas arestas, essa tracejada que aparece aqui, o que é isso, tá bom? Elas são arestas não visíveis, tá bom? Por quê? Porque você consegue enxergar aqui nessa peça, é o contorno que está lá dentro, que nesse ponto de vista aqui, ó, você não consegue enxergar estas linhas. É necessário fazer um corte, correto? Para que então o que está lá dentro seja visível agora, beleza? Então, F1, tá bom? Vamos lá para o nosso desenho. Você vai perceber que F, então, nós temos tracejada estreita, uma linha média,
comparando com a grossa, uma linha média em relação à grossa, ou uma linha fina em relação ao médio, correto? Então, nós temos aí estas representações. Se você for ver todos esses detalhes aqui na peça, nós temos o que aqui? Um desenho técnico feito dentro destas normas colocadas aqui, ó, ok? Que são exatamente todo esse comportamento de A1 até K5. Correto, pessoal? Nós temos aí linhas de centro, eixos de simetria, planos de corte, contorno de peças móveis, adjacentes, ok? Tudo isso nós temos. Veja bem, olha só, um exemplo, peças móveis, K2, né? Vamos lá para o nosso desenho, vamos ver aqui, peças K2. Então eu vou representar aqui, ó, com linhas traço e 2 pontos estreitas. Por quê? Porque ela é uma posição limite de peças móveis. Vamos voltar para o nosso desenho. Então, esta alavanca que nós temos aqui, ela chega até onde? Ela chega até aqui. Olha só isso daqui, pessoal. Então, nós temos aí linhas traço 2 pontos para representar o quê? Que ela sai desse ponto e ela chega exatamente até esse ponto. O limite. Tá bom? Então eu posso colocar aqui o ângulo ou até mesmo a dimensão dele aqui colocada, correto? Que ela sai daqui e chega até aqui o ponto máximo, posição limite das peças móveis, beleza? Então nós temos aí as linhas que representam muito, ok? Então contínua, linhas cheias, grossas, linhas finas, ok? Tá bom? Linhas médias e assim por diante. Então, são necessários praticamente 3 tipos de linhas. 3 tipos, é a espessura que eu digo, ok? Grossa, média e fina, tá bom? Esta parte aqui, linhas, denominações e aplicações, ela tem que ser entendida, ela tem que ser guardada, ela tem que ser colada na mente, no cérebro, para poder guardar isso aí para o resto da vida, ok? Então nós temos essas condições, estas linhas aqui, elas são normalizadas, elas tratam exatamente desses pontos aí, sou obrigado a seguir e estar dentro destas normas, tá bom? Ok? Beleza? Embora, veja bem, pessoal, por isso que o desenho ele torna aí uma leitura e interpretação mundial. Por quê? Porque dentro dessas normas eu estou lendo linhas, e essas linhas é única para o desenho técnico mecânico, ok? Você vai perceber também que essas linhas, essas mesmas linhas, se aplica ao desenho técnico civil, né, o desenho de plantas de casa e outros mais, mas com aplicações diferentes, mas sempre vão ser exatamente estas linhas aqui, aplicação de cortes, uma linha sinuosa, tá bom? Linha tracejadas, linhas de corte e outros mais, sempre vai ser desta maneira, desta forma aí, tá bom? Em aplicações diferentes. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais dessa situação, né? Então é o seguinte, né? Posso aplicar cores no desenho? Veja bem, as cores no desenho não é comum, desde que ela facilite, desde que ela ajude na leitura e interpretação do desenho, mas ela não é comum no desenho. Quais são as cores usadas, né? No desenho técnico, eu estou falando na projeções de vista, no desenho de aplicação técnica, aquele que vai para a execução, correto? Normalmente é o preto e branco, ok, pessoal? Não cores. Então, se é usado cores, é para facilitar, ok? E então existe esse remanejo aí, existe essa possibilidade. Mas no desenho técnico, normalmente as cores são preto e branco, do jeito que está colocado aqui, ó, no nosso desenho, tá bom? Então, por que usar o quadriculado, né? Por que usar? O que ele facilita a minha vida? Ele facilita muito, tá bom? Se vocês perceberem aqui, tá? Normalmente o desenho os desenhos eram feitos já direto no 2D, tá bom? O desenho era feito em vistas, tá?
ainda continua, isso é uma lei, isso é uma regra, isso é uma política, tá bom? Isso é normalização, mas hoje é acrescentado, para facilitar o nosso desenho técnico, a perspectiva do nosso desenho, ok? O desenho de perspectiva, ele mostra aí uma condição tridimensional, ou seja, um comprimento, uma altura e uma largura, tá bom? Um plano tridimensional, tá bom? Mas no desenho técnico ele é mostrado em bidimensional. O que é esse bidimensional? Então se distribui o plano frontal, lateral esquerda e superior. Agora, o que tem a ver esses pontos de vista com o meu com o plano bidimensional? Vamos entender isso aí. Então, olhando pela frontal, vou usar o meu quadriculado. Vamos lá então, usando frontal. A dimensão aqui é de 50, então veja bem, pessoal. Vamos começar aqui pelo nosso ponto aqui. Então, vou andar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Ok? Olha só. Que dimensão que é essa? Comprimento. Eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó. Comprimento no meu desenho. E agora eu vou subir aqui. Quanto? 50. Então, 10, 20, 30, 40, 50. Beleza? Olha o desenho nosso saindo aí. Beleza? Então, vamos lá. Você percebeu que, e por mais que eu tente aqui fazer esse ponto de vista frontal aqui, ó, neste ponto de vista, ele sempre vai ser comprimento e altura. Olha isso. Comprimento, altura. Comprimento, altura. Comprimento, altura. Sempre assim. Então, veja bem, a medida ali é 25, né? Então vai dar 10, 20, 25. Comprimento. E agora? 25 de altura. 10, 20, 25. Altura. E agora? Também, né? Se você fizer a diferença das medidas aqui, você vai perceber que essa medida é 25. Então, 10, 20, 25. Comprimento. E então, e aqui? A altura. Você vai perceber sempre, por toda a vida, nesses pontos de vista, que eu tenho um plano bidimensional. Comprimento e altura. Tá bom? E agora na nossa lateral esquerda, se você for analisar isso daí, nós temos o que? Largura, correto, pessoal? Nós temos largura e nós temos a altura, ok? Largura e nossa altura, nessa condição. Olha aí, largura, altura, largura, altura, e sempre assim. Aqui nós temos o que? No plano frontal aqui, ó. Nesse plano frontal, nós temos comprimento e altura. E nessa lateral esquerda aqui, nós temos o que? Largura e altura. E se eu fosse, então, olhar por cima agora no plano superior, eu vou ter o que? Eu vou ter aqui uma largura, correto? E vou ter aqui um comprimento, correto, pessoal? Largura e comprimento, nessa condição. Essa é a nossa superior aqui, beleza? Então, por isso que ele se chama, né, plano bidimensional, ou, tá bom, projeção, ou até mesmo vistas projetivas, ou até mesmo plano ortogonal. Correto, pessoal? Por que ele é um plano ortogonal? Vou fazer aqui cor vermelha para que você possa identificar melhor. Então, por que ele é um plano ortogonal? Porque a minha lateral esquerda e a minha superior, ela está a 90 graus em relação à minha frontal. Entenderam isso? Vamos lá. Lateral esquerda e superior, elas estão projetadas, alinhadas, ok? Ortogonalmente, tá bom? Elas estão dentro de um plano ortogonal, ou seja, elas têm que estar a 90 graus. Elas estão 90 graus em relação a quem? A minha frontal. Ok, pessoal? Então, é isso daí. Beleza? Então, você vai perceber que todas estas linhas aqui, ó, feitas, né, ó, que foram criadas aqui, foram feitas dentro de um padrão, de um parâmetro. Que linha que é essa? É uma linha visível?
é uma linha visível. Por quê? Porque olhando nesse ponto de vista, o que é que eu estou enxergando? Estou enxergando exatamente isso daqui. Mudando o meu plano, meu ponto de vista, olhando agora pela minha lateral esquerda. O que é que eu estou enxergando? Estou enxergando isso daqui, estou enxergando também isso daqui. Mudando agora o meu ponto de vista para o superior. O que é que eu estou enxergando? Estou enxergando isso daqui e estou enxergando isso daqui. Correto? Beleza? Então nós estamos saindo aqui de um ponto, de uma visão, de uma situação tridimensional para uma situação bidimensional. Por que que ela é bidimensional? Porque nos pontos de vista eu tenho comprimento, altura e largura, correto? Comprimento e altura, largura e comprimento. Perceberam? Então, nessa condição é fundamental para a leitura e interpretação do desenho. Todas essas linhas que nós estamos falando aqui, elas são visíveis. Então, neste ponto, contorno visíveis, então ela tem aqui esta linha, ela traz aqui uma linha grossa, uma linha cheia, ok? Então, tá aí, pessoal, começando o nosso tutorial dentro da leitura e interpretação do desenho. Isto é fundamental. Pessoal, entenderam? Dúvidas, deixem o seu comentário, ok? Na descrição, tá bom? E outra, né, pessoal? Veja bem, nós temos uma situação aqui que é interessante para você, leitura e interpretação do desenho é interessante, é fundamental. Veja bem, uma coisa se encaixa na outra, porque se você sabe ler e interpretar o desenho, logo você é capaz de desenhar. Então, o desenho técnico não é feito mais na prancheta, mas sim com programas de desenho, AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, CATIA e um monte de programas aí para desenho técnico, ok? Então, o que acontece aí? Façam este tutorial, sigam, né, aproveitem estas aulas aí, que ela é feita pelo YouTube, é gratuito para você isso daí, e é interessante, você está gostando do nosso vídeo, então, pessoal, deixa o seu like para nós, tá bom? Nos acompanha, ajude a divulgar este canal aí, que ele é fundamental para você e para muitas pessoas aí que estão hoje cursando, estão aí estudando, aí fazendo cursos, tá bom? Certo, pessoal? Nos ajuda e nós ajudamos vocês aí com estes vídeos. Se inscreva no canal aí, divulgue para nós aí, ajude a divulgar o canal Diplomatec, ok? Então é isso aí, pessoal, um abraço e estamos junto aí, ok? Até mais!